Começando mais um podcast aqui apresentado por Raul Santana, o Sheik doido de Aracaju. E hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer no meu podcast um cara que eu adoro ele de verdade. A Baixada Santista conhece ele. Eu estou trazendo Altaíde Marcos. Boa tarde, Altaíde. Meu amigo Sheik, um abraço forte em você. Tenho assim um prazer imenso, fico muito feliz de estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouquinho e para contar algumas coisas. Você é um amigo de muito tempo, desde 90, vamos contar aqui, né? Quando eu cheguei na Baixada, oficialmente, eu vim para cá em 1990 e eu conheci você através da Rádio Cultura que eu fazia e a gente ficou amigo de verdade mesmo. Então, nesse tempo todo, cultivamos essa amizade, mesmo estando longe, às vezes, conversando muito pouco, mas sempre é um prazer muito grande. Você é uma pessoa que eu admiro muito, você sabe disso, e eu estou aqui com muito prazer hoje. Eu quero que você me conte tudo, não me esconda nada. Eu conto o que você quiser. Eu conheci você também da Velho do Rádio, quando eu entrei nesse negócio de empresário, nem conheci você. E você sempre me atendeu bem nas rádios, porque eu digo, os caras estão lá, não querem atender bem as pessoas, você sempre me atendeu bem. E nunca fui jabazeiro, né? Não. Nunca fui. Eu quero que você Tinha muito jabazeiro na minha época. Eu quero que você fale como é que você chegou na Baixada. Fale para os ouvintes aí como é que você chegou. Eu comecei em rádio muito cedo na minha vida. Eu comecei em rádio, eu tinha 14 anos, né? Eu era um cara chato, muito chato com o pessoal de rádio, porque eu estava toda hora lá. Eu gostei do rádio desde que eu vi um rádio na minha vida, né? Eu sonhava fazer rádio e fazer música também que eu fazia. Então, eu ia na rádio sempre, mas não tinha, né? Eu tinha 14 anos. Aí uma vez um diretor falou para mim assim, você quer entrar aqui de cobrador? Eu falei, eu topo, vou entrar, né? Aí eu entrei na rádio de cobrador, era a rádio difusora de Cambará, no estado do Paraná, né? Era uma rádio muito forte na região, minha cidade é cidade pequena, mas a rádio era muito forte. Era pioneira, a rádio pioneira, a segunda ou a terceira do Paraná. E do norte do Paraná, a primeira. E eu entrei de cobrador, mas eu era muito ruim. Aí ele me mandou embora. Falou, bicho, você não serve para cobrador, vou ter que te mandar embora. Você não cobra ninguém, você não consegue receber de ninguém, porque naquele tempo a gente saía com a pastinha na mão, não era igual hoje, Pix, né? Nada disso. Aí ele me mandou embora. Eu falei, então, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, me deixa aqui, deixa eu aprender técnica. Ele falou, tá, vai aprender? Eu falei, vou. Aí eu fui aprender a fazer técnica. Aquele tempo locutor e técnico, não é igual hoje, que o cara quer que você opere e fale. Naquele tempo não, tinha operador. Aí eu fui operar de madrugada, 5 da manhã, começava o programa sertanejo, e o locutor sertanejo bebia um pouco. Eu já estava com 15 anos e pouco, já tinha um pouco mais de 15 anos, quase 16, e o locutor sertanejo bebia muito, né? Uns 6 meses depois que eu estava fazendo técnica, ele faltava. Quando ele faltava, eu pegava um fio de microfone, aquele tempo a gente usava uma maletinha para transmitir futebol, eu ligava o microfone e eu fazia a técnica e falava a hora certa, né? Até ele chegar, quando ele chegava atrasado. Ele chegava lá 6 e pouco, quebrou o galho. E foi indo. Um dia ele não foi e eu continuei fazendo. Aí um dia, ele não foi, num domingo, eu lembro até hoje, num domingo. Eu falei, hoje eu vou fazer o programa. E comecei a fazer o programa, né? E falando, dando alô, aquele negócio tudo mal, ruim, mas fazendo. Saindo. O gerente, quando ouviu aquilo, ele não tinha ouvido ainda. Quando ele ouviu aquilo, ele foi para a rádio, ele falou, moleque, você é um bandido, como é que você me faz um negócio desse? Porque aquele tempo era muito rigoroso, o radialista era um negócio muito sério, não era igual hoje, né? Todo mundo fala, não, aquele tempo era difícil. Ele queria me bater, mas aí ele não me mandou embora. Aí ele falou assim, amanhã você vem aqui e eu vou mandar esse cara embora. E ele mandou o cara embora. Você fica dando só a hora certa. E eu puxei o microfone e fiz a mesma coisa, dando a hora certa. Ele falou, agora você vai ler uns textos. E aí eu virei locutor. Eu tinha 16 para 17 anos. Virei locutor. Mas você tem uma história, né? Tem uma história. Agora Foi na marra. Você é de que cidade você é do Paraná? Cambará. Cambará é uma cidade vizinha ao estado de São Paulo, tem o rio Paranapanema, de um lado é Ourinhos. Ourinhos. Eu pensei que você era de Ourinhos. Não, eu trabalhava em Ourinhos, que é tão perto, são 20 quilômetros, e eu fazia de manhã em Ourinhos, né? Das 8 até as 11, né? E eu ia para Cambará e fazia das 2 às 5. Eu trabalhava nas duas rádios. Porque quando eu comecei em Cambará, o cara de Ourinhos me ouviu e falou, você não quer vir para cá? Eu falei, não, eu fico nas duas. Aí eu comecei a ganhar 2. Era 20 quilômetros só. Passava o Rio, São Paulo de manhã e Paraná à tarde. Eu conheço Ourinhos. Então, fui em Ourinhos é uma bela cidade hoje. Hoje uma cachaça lá, que a cachaça lá é dada, de graça. Lá tinha a Oncinha, uma marca muito famosa que teve no Brasil, era a Fábrica da Oncinha. Então, eu sou daquela região.
E depois eu fui para Ribeirão Preto, né? Tive na Rádio Clube de Ribeirão Preto, para mim foi a maior história do rádio da minha vida, a maior escola. Fiquei 1 ano em Belo Horizonte, na Rádio Itatiaia, uma das maiores rádios do Brasil. Vixe, né? Eu escuto ela. Aí eu não quis o Emanuel Carneiro, que era o dono da Itatiaia, eu fiz um contrato de 1 ano comigo, né? Que nem é lá, uma rádio grande. E quando terminou o contrato, antes de terminar o contrato, 1 mês, eu avisei ele, falei, Manuel, eu não vou renovar o contrato. Ele falou, você está louco, o dinheiro que você ganha aqui hoje, a audiência que você tem, você vai embora. Eu falei, não me adaptei. Não me adaptei, não foi a rádio maravilhosa. O paulista, e o meu jeito paulista de ser, paranaense, não se integra a Belo Horizonte, ao BH. Não é a BH é diferente. Eles são muito carioca, entendeu? O Triângulo Mineiro, o sul de Minas é uma coisa, o norte de Minas, mas BH e a Zona da Mata é carioca. Então, aquilo, e eles também não aceitam muito bem você. E eu tinha que forçar, então eu falei, não dá. E foi quando eu voltei para Ribeirão Preto, né? E logo em seguida o Beto foi me buscar lá e eu vim para cá. Como é que o Beto conheceu você, assim? Porque o Beto é aqui da Baixada, né? O Beto é o seguinte, quando eu passei aqui, eu falei que eu fiquei 6 meses aqui, eu fazia um programa à tarde, né? De manhã era o Walter Magalhães, um grande nome, e eu fazia um programa à tarde, mas eu fiquei 6 meses. Quando o Walter se elegeu vereador, eu lembro. Né? E ele saiu da rádio, o Beto tentou muitos outros radialistas, mas não deu certo. Cobre. Aí um dia ele lembrou, falou, não, pô, lembraram ele, o Eliezer, né? Eu conheci. A gente chamava de Negão. Falou para ele, tem um Altair. Ele falou, nossa, esse cara, é esse o cara que eu quero. Aí ele me ligou, falei, não vou, porque eu tinha voltado para Clube de Ribeirão, e eu estava muito bem na Clube. Eu falei, não vou, obrigado, tal, né? Porque eu achei que era o mesmo esquema. Ele falou, não, e ligando direto. Aí, num domingo, eu estava fazendo um show em uma cidade chamada Barrinha, com um grande amigo que eu coloquei no rádio lá, que é Léo Oliveira, que é um deputado estadual já no 5º mandato. Esse cara deu certo na vida, é um trunfo que eu tenho, de poder ajudar muitas pessoas e colocar as pessoas que fazem sucesso. Ele, Valmir Amaral e tantos outros que eu coloquei no rádio, os caras explodiram. Que coisa, para mim, uma alegria, né, muito grande. E eu estava fazendo um show com o Léo Oliveira, porque lá o pessoal radialista faz muito show. E o Léo Oliveira falou, não, você vai cantar para mim. Vai cantar para mim esse final de semana. Eu não estou com um artista aí, eu vou levar você. Você vai fazer com a minha banda. Eu falei, beleza. E eu estava em Barrinha, uma cidade que fica a uns 60 quilômetros de Ribeirão. O Léo, uma grande audiência. E eu estava no palco, quando eu vi um diplomata preto chegar por trás, né, que era um palco, e eu vi aquele diplomata preto, carrão bonito, né? Aquele tempo, estou falando em 1989, isso. Final de 89. Aquele diplomata preto e desceu o Beto Mansur, o Frederico, não sei se você lembra do Fred Carauglan. Lembro. O Negão, a Joana, a esposa dele foi. Os 4 estavam lá, num show em Barrinha. Ele falou, vim te buscar. Eu falei, não é possível esse cara estar aqui hoje. Ele falou, não, tem hora que você terminar o show, nós vamos comer uma pizza lá em Ribeirão. E aí ele me convenceu que era bom eu vir, e eu acabei vindo para cá e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque aqui eu plantei raiz. Estava escrito. Eu sou muito... A coisa está escrito, entendeu? Eu acho que está escrito. Eu sou muito agradecido ao rádio, viu, Santana? O rádio me deu tudo. Né? O rádio me deu a oportunidade de formar minha filha, meu filho, entendeu? E isso, eu me emociono em falar, porque eu sofri muito. Eu vim de uma família... Meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com 51 anos de idade. Meu pai era delegado em Cambará. Né? E aquele tempo não era delegado que nem é hoje, concursado, não. O governador nomeava, entendeu? E meu pai era presidente da Arena, eu me dava muito bem. Para mim, a pessoa mais importante do mundo foi meu pai. Lógico. Mas a gente sempre foi, eu sempre fui muito... a gente sempre foi democrático em casa, meu pai ensinou isso pra gente. Meu pai era presidente da Arena, que era um partido de direita, Aliança Renovadora Nacional. E eu era do MDB, eu era do Manda Brasa. E a gente, sabe, às vezes discutia, mas discutia em alto nível, não é brigar. Não hoje não, né? Não, que nem hoje, não. A gente falava em política. E sempre foi muito bom. Meu pai foi o meu maior ídolo. Ele morreu com 51 anos de um derrame cerebral, né? Em 1978. E aí eu sofri muito. Eu tive que... Até hoje minha mãe vive comigo. Minha mãe tem 98 anos. Ainda bem que você está com a sua mãe, né, rapaz? Você parou sua mãe. Tem 98 anos, sempre esteve comigo, né? E eu tocando a minha vida, eu sou muito grato ao rádio. O rádio, para mim, além de eu gostar, as pessoas... Você trabalhou muito na vida? Eu falava, rapaz, eu nunca trabalhei, eu sempre me enganei. Porque quando você faz o que você gosta... mas o tempo passa rápido. Não é? Quando você faz o que você gosta,
Não é trabalho, é divertimento. E você tem mais irmãos? Quantos irmãos você tem? Então, a vida me deu. Nós somos em 4 irmãos, eu sou o mais novo e sou o único vivo, né? Morreu Meus irmãos todos faleceram, todos. Todos. Perdi meus irmãos muito cedo também, como meu pai, com 54 anos, acima de mim, depois o outro com 62, e minha irmã morreu o ano passado agora, já com 78 anos, né? Mas eu sou o único, mais novo da família, e a minha mãe viva. É viva. Eu quero que você... você fale para mim, você ainda continua a mesma esposa, a mesma mulher, tá tudo certinho, não mudou? Eu casei 2 vezes com a mesma mulher. Com a mesma? Com a mesma mulher. Ah. Eu tive um problema na minha vida, não deu certo, eu era muito jovem quando a gente se casou. Tive meu filho, né, o Fábio. E aí eu estava numa fase muito boa em Ribeirão, glamurosa, né, do rádio. E eu pisei muito na bola, não é fácil, cantei, é difícil. Assediado. Né? E aí não deu certo o casamento, né? Com 1 ano e meio, 2 anos de casado. Meu filho era pequeno ainda, a gente se separou. E ficamos separados por um tempo. E eu tive um outro relacionamento nesse meio, e tive um outro filho, né? O Michel, que infelizmente faleceu com 10 anos de idade. 2. Faleceu com 10 anos de idade num acidente. Acidente. Um acidente. Eu perdi. Depois disso tudo, né? Alguns anos depois, eu voltei com a minha mulher. Eu casei com a minha mulher novamente, aí nasceu a minha filha. Então, eu casei... A doutora? Eu casei com a doutora. Então, eu casei com a mesma mulher 2 vezes. Tá bom. É uma prova que vocês se amam, né? Porque eu acho que foi um... Está escrito. O homem sempre pisa, né? Pisa na bola. A gente... Eu falo que as pessoas, às vezes, se encantam, né? E a gente é levado... Hoje a gente vê que é uma bobagem, as bobagens que a gente faz, né? Mas o sucesso, ou então a popularidade, você tem que ter muito cuidado, saber conviver com isso, porque, às vezes, você se prejudica muita gente. Lógico. Acho que foi isso. Eu sei que eu lembro de você cantando... Eu ainda vi até um show seu, não sei se você lembra. Você vendeu algum show? Não, eu cheguei no Forró Zoando, fiquei lá até tarde da noite esperando para falar com o Matheus, né? Curai, espera aí, curai. Aí eu digo, rapaz, tem um cara aí que grava um CD, um cara... Aí fazia os forrós. Aí sabe o que ele fez? Foi na Rádio Cultura fechar com você. Não pode, rapaz. Eu já fechei com ele. Eu que sou empresário dele. Meu Deus, eu lembro daquele show lá que você fez no Forró Zoando. Fazia zoando. Tinha gente para danar. Tinha muita gente. Fazia um circo. E você guardou essas músicas? Guardou nada? Tem disso, arquivo? Nada disso, não tem arquivo. Nem foto eu tenho. Até que tava bom, não é? Até que você gravou direitinho a música sertaneja, né? Foi. Fiz algumas coisas diferentes, entendeu? Mas eu me dedicava mais ao rádio. Então, não dava para me dedicar totalmente à música, era diferente. Se fosse hoje é muito mais fácil. Aquele tempo você tinha que ir para São Paulo, fazer arranjo, estúdio em São Paulo. Você não tinha. Fui muito isso, no estúdio Guidon, de São Paulo. Muito. É diferente. Era difícil para gravar. Hoje não. Hoje você tem os estúdios aqui que você poderia. Faz em casa. Celular. Né? Faz em casa, até pelo celular. Mas aquele tempo não. Era difícil. Tem um tal de fita DAT, daí, não sei o quê. Pois eu tenho tudo isso aí. Eu lembro que eu pedi uma fita DAT, eu fui no seu programa, eu digo, eu dou $100 para quem achar a fita. As músicas tudo dentro, eu pedi uma. Era uma fitinha pequenininha, a DATzinha. É tudo difícil. E aquele tempo era muito caro. Você pagava horas de estúdio, um absurdo, né? Tinha o Gravodisc, o Mosh, Transamérica. Era tudo caro. Tudo muito caro. Você comprava o pacote de 6 horas, 12 horas. Meio período. Meio período, um período. E meio período você tinha que fazer. Eu lembro de você apresentando show dos bairros, né? Bom, era bom aquilo. E cantando. Tinha que voltar, né, rapaz, aquilo, né? O show dos bairros. Muito bom. Foi muito bom. Foi uma época de ouro do rádio. Pena que o rádio tenha acabado. Do jeito que era. Quem matou ele foi isso aqui. Mas aí matou muita coisa. A internet matou muita coisa. Veio o celular, que hoje você faz tudo. A nossa vida está no celular hoje. É duro você falar isso. Mas hoje, se você perder o celular, você fica louco. Porque está ali o banco, está ali os contatos, está ali a receita, está ali tudo que você precisa. Agora você feliz com a filha formada, doutora? Eu sou. Ela é muito agarrada contigo, né? Muito. A gente fica o tempo todo junto, né? A gente
Às vezes eu vou trabalhar, eu vou com o carro dela, eu deixo ela, às vezes ela me deixa e a gente vai trocando assim. É entendeu? bonitona a sua filha. Ah, viu? lindinha, Com ela. linda, linda. É. Fica com ciúme do namorado, mas o namorado é gente boa, entendeu? Mas tem, Alto tudo na aí. vida tem esse tipo de coisa, né? O tempo. Eu acho que não tem muita coisa mais para saber de você. Você já falou tudo. Não, eu tem- gostaria que você fosse alguma coisa mais que você queira falar, porque Não, eu quero só agradecer, falar que Pra é mim- um prazer muito grande estar com você aqui e lembrar um pouco daquilo que nós vivemos lá atrás. do ficou rádio. tudo bem, não ficou Não mágoa, é? ficou tudo Não, bem. Você é um ficou- cara nós bom, ficou- um cara do bem. Eu, Por que graças você a tá Deus, aqui? Por que você está aqui? Por causa disso. Eu guardei muito amigo. Eu tenho muito amigo. Até o cara pode não gostar de mim por algum motivo, mas não que eu tenha brigado com ele. Não, isso não vai ter. Não. Foi vereador aqui na cidade, né, você? Fui 3 vezes mandato. Tá brincando? 3 mandatos. Três Eu mandatos. pensei que era um, pô. Não, 3. Fui presidente da Câmara. Isso eu lembro. Em 99, 2000. Mas eu entrei, meu primeiro mandato foi em 93. E eu saí em 2004. Eu lembro que eu fui candidato a vereador aqui, aí fui dar uma reunião sua, lá para baixo, lá no Catapuã, parece, onde era. E você era candidato a prefeito. Então, mas eu não queria. Os caras falaram para os caras, não vou fazer isso não. E era o Luca que era o candidato a prefeito. Falei, esse cara, ninguém ganha dele. Mas colocaram você para candidato a prefeito. Eles queriam que eu fosse. Aí Falei, não. desistiu e Falei, foi para vereador não e quero, ganhou. não quero. E foi meu primeiro mandato, né? Depois eu me reelegi em 96. Eu não sabia, não, que você E foi candidato. fiz mais um mandato em 2000. E aí, em 2002, eu parei, saí da Câmara e fui ser secretário de planejamento do Tércio, do Márcio. Eu lembro. Mas eu fiquei o tempo que tinha que ficar, ou mais até do que tinha que ficar. Porque a política é aquele negócio, ou você se dedica o tempo todo, ou para. E eu falei, as 2, 3 coisas não dá para mim fazer. Então, eu acho que parei. Mas não quer mais? Não. Mas chamam. Não, chamam muito todo ano, mas eu prefiro Isso é um hoje... nome bom, pô. Não, eu Tá prefiro, novo. Não, mas eu prefiro hoje ficar por trás. Eu gosto de estar assessorando. Eu gosto de estar aí dirigindo. Eu gosto de estar né, nesse campo. Mas é verdade que você trabalha agora, você tem uma frota de caminhão? Não. Dizer isso. Não tenho uma frota. Eu tive uma empresa há um tempo atrás, depois que eu deixei de ser vereador, e eu montei uma pequena empresa que era de água, pipa, limpa fossa e hidrojato, né? E eu trabalhei muito na região aqui. Mas eu me cansei, eu fiquei cansado, porque não é o que eu gosto, entendeu? É uma empresa, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de fazer rádio, eu gosto de fazer o que eu faço, entendeu? E eu fiquei mais ou menos, eu acho que uns 14, não, mais, uns 12, 13 anos com essa empresa, 14 anos com essa empresa, e aí, em 2018, eu parei. Aí eu vendi tudo, parei, não, chega, para mim chega. Eu perguntando, o cara que entrevista, ele tem que estar tudo na mente, né? Porque eu ia perguntar uma coisa para tu e... Mas não fui frotista, não. Escapou. Mas ainda bem, você quiser me apertar aqui? Não ia não. Não ia apertar? Eu não ia apertar, não. Aqui você é irmão, é amigo. De casa. Entendeu? Não ia apertar, não. Mas eu quero que você fale um pouquinho assim da sua família, você tem alguma coisa, mandar um abraço para alguém? Eu só tenho que agradecer a todo mundo que me ajudou, me ouvindo. Né? As pessoas que foram meus ouvintes, foram meus eleitores. Para mim, são as pessoas mais importantes do mundo, que eu devo tudo a elas, entendeu? Porque sozinho você não faz nada. Sozinho você é um zero à esquerda, né? E a todos que estão aí ouvindo, que um dia foram meus eleitores. Muita gente, hein? Foram meus ouvintes. Muito obrigado, de verdade, sou muito agradecido, eu sou uma pessoa que tem muito que agradecer a Deus. Aliás, eu sempre digo aqui e falo de coração, eu tenho mais do que eu mereço, muito mais do que eu mereço. Então, sim, agora eu lembrei, porque depois o que eu faço é tudo na mente. Eu ouvi dizer que você está fazendo um programa de televisão em Santos, de manhã, que hora que é para eu ver, né? Então, hoje eu estou fazendo a Rádio Litoral, na RTL, das 7 às 8 da manhã, todos os dias, segunda a sexta-feira, é um jornal litoral, que eu sou apresentador, eu sou o âncora do jornal. E às quartas-feiras, amanhã, até quando você me falou, eu falei, não pode ser quarta-feira. Quarta-feira eu faço a TV Santa Cecília, junto com o Boturão. Boturão eu sei quem é. Então, eu faço as quartas-feiras, da 1h30 às 2h30 da tarde. E de manhã, das 7 às 8 da manhã, na Rádio Litoral. E no Jornal da Orla também, estou no Jornal da Orla fazendo um podcast também, no Orla Play. Então, bom. Trabalhando. Meu irmão, já está encerrado por aqui. Eu Obrigado. quero que
Se quiser alguma coisa a falar... Muito obrigado. Só agradecer você e a coisa mais importante do mundo é ter amigos. E você, você é um dos amigos queridos que eu tenho. Então, muito obrigado mesmo por ter se lembrado de mim. Não. E vamos estar juntos sempre. Para mim foi um prazer imenso estar com Prazer você. é meu. Esse podcast teve o apoio cultural de muita gente, que eu vou falar depois. Muito obrigado. E você é o cara, rapaz. Muito obrigado. Continua com saúde, dá para ver que você está com uma saúde boa, expressão boa. E Deus abençoe você e sua família. Amém. E eu agradeço a Jesus Cristo mais esse prazer de ter um cara como você na minha frente. Fiquei nervoso, porque não é fácil, não. Que você isso, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Locutor. Rapaz, não é fácil, não. Você pensa que é fácil. Você me conhece desde... Mas não é, não. Você me conhece desde 90, você sabe. Ontem, preparadamente. Eu digo, vem Altair de Marcos, pô. A gente vê no rádio, vê tudo. Eu acompanhei muito você. Mas você era meu amigo, você era diferente. E aquela música sua que tocava, né? Altair de Marcos. Você é um cara amigo. Então... Deus abençoe, Altair. Amém. Amém. A nós. E esse podcast tem o apoio cultural do Bar e Restaurante do Japa. O Bar e Restaurante do Japa fica na Avenida Castelo Branco, número 8.240, Cidade Oceã, Praia Grande. Lá você encontra almoço todos os dias e a melhor tilápia da cidade. O telefone é o 3494-2170. Bar e Restaurante do Japa. Marmoraria do Cabeça, pias, balcões, soleiras, escadas, fachadas. Faça um orçamento sem compromisso através do WhatsApp 99632-6588. Avenida Ministro Marcos Freire, próximo ao Viaduto 5. Marmoraria do Cabeça. Oficina Raio de Sol, funilaria, polimento, cristalização e pintura. Rua Milton Daniel, número 71, Jardim Quietude, próximo ao Viaduto 8, Praia Grande, São Paulo. O telefone é o 991 80 52 59. Oficina Raio de Sol. BM Odontologia, um novo conceito em odontologia para transformar vidas através do sorriso. Fala com a doutora Bruna através do WhatsApp 97600-2163. Rua Sebastiana Celite Agrela, número 78, Jardim Anhanguera, Praia Grande. BM Odontologia. Borracharia Autocar. Pneu, remendo, vulcanização, câmara, bico, tudo você encontra na Borracharia Autocar. O telefone e o WhatsApp é o 98101-3237. Rua Francisco Conrado dos Santos, número 245, Jardim Anhanguera, Praia Grande. Borracharia Autocar. Tá precisando mobiliar sua casa? Padre Cícero. Móveis, colchões, camas, eletrônicos. Rua Francisco Conrado dos Santos, número 409, Jardim Anhanguera, Praia Grande. O telefone e o WhatsApp é o 99773-2786. Padre Cícero, Móveis e Eletrônicos. Esse podcast também tem um apoio cultural da CNH, do meu amigo Curioso. Esse cara é o cara, Curioso, tem um apoio cultural. E tem um apoio cultural também do supermercado Nova Onda de Praia Grande, onde você encontra os melhores preços da cidade. Alô, dona de casa, vá no supermercado Nova Onda e pronto! Também temos o apoio cultural do Casa de Carne Toca do Boi. Ali você encontra carne fresquinha todos os dias. E não me viu? Pensou em comprar uma bicicleta? Pensou em GR Bike. Conserto, peças e acessórios. Avenida Vicente de Carvalho, 791, Oceã, Praia Grande. O WhatsApp é o 98848-2491. GR Bike. Tá pensando em renovar o seu guarda-roupa? Vintão Modas. Peças a partir de R$20. Adulto, infantil, masculino e feminino. Lá você encontra no Vintão Modas. Rua Remo Stephanie, número 48, atrás da loja 100. Cidade Oceã, Praia Grande. Vintão Modas. Marcenaria Hélio Arte Decor. Pensou em planejados, pensou em marcenaria Hélio Arte Decor. Hélio Arte Decor fica na Avenida Conselheiro Nébias 145, Paquetá, Santos. O telefone é o 98856-2109. Hélio Arte Decor.